Na última entrevista do UOL, Celso Leifert, o capacho dos Estados Unidos, ex-ministro das Relações Exteriores de Fernando Henrique Cardoso, resolveu criticar a fala do Lula, de um tom jocoso, desdenhando, debochando, dando um pito no ex-presidente. Celso Leifert, o lambe-botas dos Estados Unidos, criticou, deu um pito no governo Lula por dizendo que não deveria ter feito o que fez, em denunciar o genocídio perpetrado por Netanyahu na faixa de Gaza. Dá só uma olhada no que esse cara falou. De Israel. A gente está em contato neste momento com o ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Laffer, para conversar conosco a respeito dessa crise diplomática que a gente está vivendo neste momento. Olá, embaixador, muito obrigada por estar aqui no nosso All News. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, prazer em vê-los e ouvi-los. Como é que o senhor Tenho muito analisa prazer. essa resposta do presidente Lula, né? Ele acertou em chamar o embaixador em Israel de volta ao Brasil? Bom, olha, eu acho que a gente precisa antes analisar os antecedentes, não? Você sabe que existe uma linguagem diplomática onde o papel do direito é relevante, não? É diferente da linguagem política, que tem outras características. Você, em matéria de linguagem política, pode consultar um dicionário de insultos e ofensas. Se você está tratando da diplomacia e do ofício diplomático, é melhor você consultar um dicionário da terminologia jurídica. O que significa, na prática diplomática, você chamar um embaixador para consultas? Significa que você está insatisfeito com aquilo que é a atitude do governo em relação ao qual o embaixador está acreditado. Pela Convenção de Viena, você não precisa explicar por que você está tomando essa iniciativa. Agora, é claro que a declaração e as manifestações do Lula na Etiópia foram altamente ofensivas e lidaram com uma ferida fundamental na sensibilidade da consciência judaica e na sensibilidade de Israel, que foi o de questionar a conduta da operação militar de Israel em Gaza, que é uma resposta à agressão terrorista no território de Israel, uma organização terrorista cujo objetivo é acabar com o direito à existência de Israel, o que se compreende, portanto, a sensibilidade desta situação desde outubro em Israel. Agora, uma coisa é o direito humanitário, o direito que disciplina, a partir das convenções de Genebra, o uso da força em conflitos armados. Outra coisa é o genocídio. Genocídio foi tipificado na Convenção de 48, emerge do Tribunal de Nuremberg, emerge do ineditismo do Holocausto como um fenômeno voltado ao extermínio, lastreado na ideia de inimigos objetivos, independentemente da sua conduta, que, no caso, eram os judeus na Europa. Portanto, para que haja genocídio, é preciso que haja a intenção, o dolo específico, acompanhado das atrocidades. Rapidinho, vocês perceberam o que ele fez? Ele está desconstruindo, o que vem se materializando, que é, o genocídio perpetrado pelo exército israelense na faixa de Gaza. Está dizendo que não é isso. Aí ele dá toda uma avalanche ali de termos técnicos, mas distorcendo o que de fato está acontecendo para tentar criar uma narrativa de que o que está acontecendo é muito triste em Gaza, mas não é genocídio. Inclusive falando a questão da intenção, sendo que o próprio Netanyahu e vários generais do exército israelense deram declarações que querem que o povo, que os palestinos abandonem aquelas terras. Assim, eles, inclusive, mostraram projetos de ocupação
daquelas terras, né, no período pós-faixa de Gaza, né? Inclusive, o próprio Netanyahu e os próprios generais também disseram que após a terminada a guerra vai ter um período de ocupação, que eles dizem que é temporário, mas que né, vai ao encontro do que disseram também outras vezes, que querem assim, os palestinos fora daquela área ali. Então, assim, há intenção, né, de um deslocamento em massa, né, de uma limpeza étnica, né, e que inclusive, claro, né, dito pelos israelenses, pelo exército israelense, e que tem ali também agora um novo capítulo nessa denúncia que vem surgindo aí de estupro em massa, né, das mulheres palestinas pelo exército israelense, que também é outro instrumento do genocídio, da limpeza étnica, né? Então, vamos continuar aqui com esse cara. Uma coisa são os horrores da guerra, outra coisa são os horrores do Holocausto. O Bob dá um esclarecimento muito grande. A guerra traz horrores, traz vítimas, traz mortes, enfim, uma, são conflitos que mexem com a nossa sensibilidade e com a relação que temos com o humano. Agora, o objetivo de uma vitória militar, de um conflito militar, é a vitória, que é, por exemplo, o que quer a Rússia na guerra de conquista em relação à Ucrânia. O objetivo. Aí aqui já jogou para a Rússia, né? Já desviou o assunto. É tipo assim, e o Lula e o PT? Assim, você está falando de Israel, mas e a Rússia? Assim, já desviou o assunto, né? É um cara de pau. Do Holocausto, do genocídio, é o extermínio, é a gratuidade do fim em si mesmo. E, naturalmente, é isso que configura o genocídio. Você pode, e pode com razão, discutir que Israel não está atendendo plenamente o direito humanitário, a proporcionalidade, a razoabilidade, a diferença de civis e militares, e outras coisas desse gênero. E Então, a situação. o embaixador, então, pelo que A Fabiola teve que parar, que estava muito absurdo, né? Assim, não, tá matando muito, tá matando com violência, mas não é tão ruim assim. Só o figurino que não tá legal, pô, mas assim, né? Tá matando todo mundo, tá exterminando todo mundo, mas não dá para falar genocídio porque, afinal de contas, né? É de Israel, então a gente não pode falar mal de Israel, então é isso aí, né? Só acerta. Tenta matar, precisaria apenas tentar matar de uma forma um pouco mais humana, um pouco mais bonitinha, que tá tudo bem. Só acertar algumas coisas pontualmente. Tá vendo assim qual é o perfil desse cara? Então assim, quem fala é muito importante, né? Porque apresenta como uma pessoa neutra, mas apesar que não existe neutralidade, né? Mas vamos lá, vamos ver o que a Fabiola vai falar, que eu parei aqui no meio. o senhor está contando, muito interessante a sua análise. É um erro, é um erro Muito Lula interessante, fazer né? essa comparação. O senhor falou, os horrores da guerra têm que ser reconhecidos, eles existem, mas não é possível comparar isso ao Holocausto. Diante desse erro, nessa fala do Lula, do ponto de vista diplomático mesmo, histórico, como o senhor está colocando, cabe um pedido de desculpas por parte do governo brasileiro, porque a gente... Calma aí, antes de entrar nessa, pedir desculpa que é um absurdo, não vai ter. Mas não quer dizer assim que, né, o discurso é que algumas vidas valem mais que outras, né? Como é palestino e tal, afinal de contas tem a questão do Hamas, que fez um ataque terrorista, que também é outra questão, né? Que eu não vou entrar aqui no mérito, né? Que é, vamos lá, não vou nem falar que também é algo polêmico, mas que aberto a debate. Mas, não, é só o crime de guerra, é uma guerra como outra qualquer, matando mulheres e crianças, mas a gente não pode falar de genocídio, porque quem sofreu genocídio não, esse pessoal aí não sofre genocídio, só nós, né, os judeus, que foi algo horrível, né, não tem como comparar, não tem como, né, pensar que não tenha sido horrível, mas isso não quer dizer que né, a nossa civilização, a raça humana, não possa cometer outras crueldades, né? E uma crueldade documentada em tempo real para o mundo inteiro ver. Então, assim, né, não há um monopólio do sofrimento, né? Não é porque o Hitler fez algo terrível
que você não possa também ver como algo terrível que o Netanyahu e o exército israelense têm feito. Também não colocar nesse mesmo, né, balde aí, nesse mesmo bojo aí, né, todos os israelenses, tal, que não tem nada a ver, mas que é algo da extrema-direita israelense que está implementando, perpetrando. Vamos lá, vamos continuar aqui, quase que não sai. Já viu que isso não deve acontecer. O assessor dele, Celso Amorim, já disse que ele não vai pedir desculpas, muito pelo contrário. Né? Chamar o embaixador para cá, até na análise do Josias, é ele dobrar a aposta de que a frase dele era isso mesmo que ele queria falar. Como é que o senhor analisa desse ponto de vista diplomático? O que Lula deveria fazer? Isso é um prejuízo para o Brasil? Primeiro, é um prejuízo para o Brasil, é um prejuízo para a presença internacional do Brasil, é um prejuízo para a credibilidade internacional do Brasil, para a sua possibilidade de atuar agregando posições com equilíbrio. A posição do Lula, evidentemente, esta manifestação não contribui para isso. E, com isso, ele trabalha uma erosão do soft power do Brasil. Não atende no plano externo, não atende no plano interno. Não atende no plano interno porque vem gerando uma polarização que não é do interesse do governo e não é do interesse do Brasil. Não, e não atende aquilo que a Constituição diz que nós precisamos procurar criar uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. E fala de um jeito que parece que é o governo Lula que vem causando a polarização, não é a extrema-direita brasileira que tentou dar golpe, prendeu o Lula injustamente, derrubou a presidente Dilma também sob falsas acusações e que vem se armando, espalhando ódio, espalhando mentira. Então, assim, parece que é o governo Lula que está tentando polarizar. Apesar que a polarização é algo da luta política, né? Mas quem vem puxando a corda há um tempo, né? Uns 5, 6 anos, é só a extrema-direita e os bolsonaristas. Né? E outra também genia da história de soft power, né? Não entende nada de soft power. Até então não houve nenhuma, internacionalmente, nenhum tipo de... a mesma comoção que tem tido aqui internamente, somente pela elite brasileira. Pelo contrário, assim, eu acho que talvez o Lula tenha saído na vanguarda e isso venha a ampliar ainda mais a projeção internacional do Lula, né, e do Brasil. E é isso que dói nesse pessoal que fez uma política externa, fez uma política de submissão apagada. No período do Fernando Henrique, também não vou dizer que não houve avanços, né, porque houve, mas assim, comparando a projeção que o Brasil teve, não se compare. É isso que dói nesse pessoal, a habilidade diplomática, a visão, né, de estratégica que os governos do PT têm em relação à política internacional, essa altivez, autonomia, pensar no sul global, pensar na liderança do sul global, algo assim inimaginável para eles. Então, assim, acho que rola uma certa inveja, né, e uma dor de cotovelo. Então, assim, você dá para ver que ele fala quase babando de raiva, né? É o clássico né, o membro do PSDB que depois acabou desbancando para o bolsonarismo, né? Esse antilulismo, né, preconceituoso, porque não admite que alguém, né, que não é da elite, que não tem formação superior, tal, do Nordeste, consiga ser muito mais bem sucedido, ter autonomia, ter capacidade de atuar por conta própria e olhar além, né, além dos preconceitos, além do complexo de vira-lata, né, e tomar uma posição no momento crucial da história da humanidade, que é um novo genocídio acontecendo, como eu falei, a olhos vistos. Então, assim, o Lula teve muita coragem de se posicionar, e isso vai ficar para a história, e isso vai trazer benefícios para a imagem do Brasil. Só que ele não consegue perceber isso porque está além da capacidade, né, do universo ideológico, de visão de mundo, dos preconceitos desse cara, que fez uma péssima política externa. Então, como foi o Lula que criou esse incidente diplomático, como foi ele que gerou esta crise, cabe a ele e ao governo procurar dirimir esta crise e desatar este nó. Bom, evidentemente, esta é uma responsabilidade do presidente e dos seus assessores. Agora, eu não me lembro, apesar de ser um atento observador da história política do Brasil,
que o Lula tenha pedido qualquer tipo de desculpa no correr da sua longa trajetória. Portanto, se ele não pediu desculpas em relação a muitos problemas da vida política interna e internacional, que ele talvez pudesse pedir desculpas, não vai pedir desculpas também agora. Isso, eu creio, o embaixador Recupero, que é o... Se ligou? Assim, a raiva que ele tem, assim, isso é ódio de classe, você viu, assim, o Lula sempre errou e nunca pediu desculpa porque ele é arrogante, porque ele é uma pessoa que está abaixo da minha capacidade, da minha nobreza. Sentiu, assim, ele quase babando, assim, é o tipo de pessoa, né, que parece que é um intelectual, que é alguém sereno e tal, mas é que é um representante, né, de uma determinada classe social, a elite, né, que tem ali um olhar ali pro Lula de desprezo e preconceito. Vamos ver o que vai falar. Vai trazer lá o do Recupero. Que eu consigo falar mal do Recupero, que eu já li bastante coisa do Recupero, eu gosto do Recupero, mas também teve uma análise assim, bem ali moderada, aquela coisa sabuio, de submisso. Não, o Brasil não pode, o Brasil tem que ficar sempre ali tentando fazer, botando pano quente na coisa. Só que o Lula tem um outro perfil. E o Lula elevou a projeção do Brasil, a diplomacia brasileira, para um patamar nunca antes visto. Projeção internacional. Então, assim, acho que o Lula sabe o que faz e não tem que ficar fazendo cálculo político, botando pano quente, quando está tendo, assim, né, um genocídio, um crime de guerra, um horror, né, acontecendo, né, sendo que contra uma minoria, contra, né, pessoas que não têm como se defender de uma força militar gigantesca, né? Imagina se, né, fosse na pré-Segunda Guerra Mundial e alguém pudesse se levantar contra o Hitler e evitar esses horrores que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Será que isso não seria feito? Né, do que depois ficar se arrependendo da tragédia que aconteceu? Então, acho que o Lula tem muita coragem de se posicionar, inclusive com o risco, né, de fato, internamente sofrer alguma bala na sua imagem e tudo mais, mas acho que é o correto a ser feito, né? Lutar o bom combate, né? Mostrar o absurdo que é. Tanto que o tema voltou ao debate. Mas vamos continuar aqui com o Laffer. Um grande diplomata e um homem sensível diz, olha, não há mal nenhum em pedir desculpas, sobretudo quando você admite o erro. Agora, ele falou que o Lula não é honrado, perceberam? naturalmente, Não tem o honra para presidente fazer. não quer, e os seus assessores mais aguerridos, ativos e altivos, de dizer Viram o deboche que ele fez da política externa altiva e ativa? Vou até voltar aqui um pouco, porque... criar uma sociedade fraterna, Olha só, pluralista e sem preconceitos. Então, como foi o Lula tudo na que culpa do criou Lula. esse incidente diplomático, como foi ele que Esse gerou moleque. esta crise, cabe a ele e ao governo procurar dirimir esta crise e desatar este nó. Bom, evidentemente, esta é uma responsabilidade do presidente e dos seus Irresponsável. assessores. Esses radicais. Eu não me lembro, apesar de ser um atento observador da história política do Brasil, que o Lula tenha pedido qualquer tipo de desculpa Tá vendo? É uma no pessoa correr da sua bruta. longa trajetória. Portanto, se ele não pediu desculpas Aí, é só. em relação a muitos problemas da vida política interna e internacional, que ele talvez pudesse pedir desculpas, não vai pedir desculpas também agora. Isso, eu creio, o embaixador Recupero, que é um grande diplomata e um homem sensível, diz, olha, não há mal nenhum em pedir desculpas, sobretudo quando você admite o erro. Agora, o que naturalmente o presidente não quer e os seus assessores mais aguerridos, ativos e altivos, de dizer, pessoas que acreditam que a desculpa é um caminho para resolver o conflito. Viu? Procurar um outro meio de resolver essa situação. Agora, embaixador, nós estamos diante de um fato consumado, né? O senhor acha que houve um equívoco do Lula que está na origem, né? Que é a declaração dele que encosta o Holocausto ali na faixa de Gaza. Muito bem.
Desse equívoco resultou uma resposta do governo israelense. Convocou o embaixador brasileiro, fez lá aquela mise-en-scène, em vez de fazer uma reunião fechada, levou o embaixador brasileiro para o Museu do Holocausto, no que foi visto pelo governo brasileiro como uma espécie de humilhação, e o Brasil absurdo, respondeu. né? Também convocou o embaixador israelense para prestar esclarecimentos ao Itamaraty e mandou vir o embaixador do Brasil em Israel. O que eu queria saber do senhor é, na gradação das respostas que estão sobre o tabuleiro, ou que estão na estante à disposição da diplomacia, o Brasil foi além do que seria desejável ao convocar o embaixador brasileiro em Israel? Bastaria, para ficar numa proporcionalidade, convocar o embaixador israelense no Brasil a prestar esclarecimentos? O senhor acha que houve aí também um erro ao... Olha a pergunta do Josi. Essa galera, essa elite aí é muito complexo de vira-lata, né? Não, assim, o Brasil sofre uma agressão, não, devia responder mansinho, não, puxa vida, porque foi uma humilhação que o governo israelense fez com o embaixador brasileiro. Dobrar a aposta? Porque você respondeu num degrau acima da reação do governo israelense. Degrau normal. Acha que houve um erro nessa gradação ou não? Eu gostaria de dizer o seguinte: evidentemente, convocar o embaixador do Brasil para uma conversa esclarecedora da situação, do jeito como foi uma exacerbação diplomática em relação à questão. Falou o submisso, falou o cara que tirou os sapatos no aeroporto dos Estados Unidos, assim, né? O cachorrinho, o lacaio do Império. Naturalmente, ela tinha um sentido também muito claro. O Yad Vashem é o Museu do Holocausto. E o objetivo simbólico de levar o embaixador do Brasil para essa reunião lá é para dizer, olha, Holocausto é isto que este museu revela. Se este simbolismo foi diplomaticamente exagerado, é um assunto a ser ponderado. Naturalmente, também cabe dizer que nem sempre a diplomacia israelense se caracteriza pela sutileza e pela habilidade. Eu acho que o governo... Ele fala isso com certo orgulho, né? Assim, se eles erraram, mas eles podem errar porque eles são israelenses. Então, assim, mas agora, se o Brasil respondeu à agressão, não pode. O Brasil não pode responder à agressão. O brasileiro chamou o embaixador para, enfim, consultas. Estava dentro da regra do jogo, mas não estava dentro do espírito de procurar criar melhores condições para resolver esse problema. Para ele melhor submeter. Não foi além daquilo que a pauta diplomática permite. Não é isso? Eu não vou chamar isso de equívoco, porque equívoco não é. Agora, é uma escolha. Tá bem, né? Essa escolha intensifica o conflito. Essa intensificação do conflito é boa ou má, isso é uma avaliação de condução de política externa. Eu sou crítico, evidentemente, da maneira pela qual esta crise... Portanto, o senhor acha que é uma má... Altiva, ele é contra a altivez, tem que se subordinar. Vocês viram, assim, aquele preâmbulo até um pouco longo que eu fiz para mostrar o perfil do Celso Leifert, como é que condiz exatamente com o tipo de discurso que ele está proferindo? Ele é um sabujo dos Estados Unidos, sempre foi e continua sendo. O Brasil tem que sofrer agressão, não pode falar nada que está além do que ele acha que é o peso internacional do Brasil, que ele acha que o Brasil não é nada, é um paísinho qualquer. E se sofre agressão, tem que, pelo amor de Deus, não tem que reagir. Não, tem que ir lá e tal. Sendo que é um extremista, o Netanyahu, que está... todo mundo, assim, eu acho que já há um consenso internacional, do absurdo que é a maneira que ele está levando, a desproporcionalidade da maneira que ele está levando a guerra. A escolha. Eu acho que não é a melhor escolha. Enfim, e aí todo mundo ri, engraçadinho. Fia, né? Para ser bem prático, embaixador, para ser bem prático, fosse o senhor o chanceler, numa situação como essa, o que é que o senhor recomendaria? Presidente, olha, dê o braço a torcer, vamos trazer essa discussão para a normalidade, reconheça que houve um excesso verbal e tal. Era esse o conselho que o senhor daria, em vez de convocar embaixador? O conselho que eu daria ao presidente, no trato de temas tão delicados como este,
que envolvem a palavra do presidente. A diplomacia presidencial se beneficia do texto escrito, ponderado e previamente refletido, e não da improvisação que gera, enfim, equívocos e, no caso, uma crise desnecessária. Mas, embaixador, mas depois... Ou seja, cala a boca, Lula. Assim, você tem que se... Desde que a galera profissional fale, você que levou o Brasil à projeção internacional com a canção de 2003, 2010, isso não vale de nada. Desde que pessoas como eu, sabuja, submissa, desde que a gente faz um texto bem bonitinho para você, né, fica ali na colherinha. Vamos ver aqui o que esse pessoal vai falar mais. Depois que já aconteceu a situação desse momento, que essa que é a pergunta do Josias, a situação agora, se o senhor fosse o embaixador agora, falaria, não, presidente Lula, é melhor pedir desculpas, não, chama o embaixador de volta, qual seria a sua ação? Porque já fugiu do texto, né? Ele já saiu já falou, já do foi. texto do Itamaraty. Perderam a já foi pro paciência improviso. com Fabíola, eu não sou o esse jeitinho. ministro das Relações Exteriores do Sim. governo Lula. Tá certo. O governo Lula não é parte constitutiva da minha família política. Eu fui ministro das Relações Exteriores do presidente Fernando Henrique. Olha Tenho o orgulho. certeza que ele não criaria uma crise Caramba, desnecessária que mané. como esta. Portanto, Peraí que eu não me atrapalhei. cabe dar este conselho. Certo. O governo Lula não é parte constitutiva da minha família política. Eu fui ministro das Relações Exteriores do presidente Fernando Henrique. Tenho certeza que ele não criaria uma crise desnecessária como esta. Portanto, não me cabe dar este conselho. Não, acho que, sem querer recorrer à teologia dos pecados, a soberba é o mais grave dos pecados, porque é o empenho de querer se igualar a Deus da sua visão das coisas. Ao contrário, a humildade tem uma dimensão importante de respeito no trato com os outros. De maneira que, enfim, ficar na linguagem, que não é a linguagem dos insultos, mas é a linguagem da terminologia, é o que eu ponderaria. Ou seja, Lula, reduz essa sua insignificância, você não pode falar nada, você tem que ficar... Você é pequeno, você está tentando ser muito mais do que você é. Ponha-se no seu lugar, Lula. É o que ele está dizendo, assim, esse submisso aí dos Estados Unidos. Do ponto de vista agora das consequências nos próximos dias, o Rio de Janeiro está sediando o encontro de chanceleres do G20 agora, né? E aí vão vir muitas pautas internacionais, né? Reforma da ONU, Ucrânia mesmo, Israel, tudo. O senhor acha que esse assunto vai acabar sendo engolido por conta esse assunto da fala do Lula vai acabar sendo engolido pelo encontro do G20 ou ele reverbera mais um tempo ainda? Olha, a reunião do G20, essa preliminar, é muito importante. O G20, penso eu, é uma instância onde a atuação diplomática do Brasil pode ser feita e pode ser bem feita. A pauta, vamos dizer assim, que o governo brasileiro, na presidência do G20, está propondo, é uma pauta importante e equilibrada. Então, é neste capítulo que o Brasil deve atuar. Agora, o G20 integra países de diversas linhas e orientações. A posição do Brasil, não falo, por exemplo, da experiência da Rio 92, onde eu tive o privilégio de atuar, é procurar equilibrar aproximações, países, situações e dificuldades. Uma fala como essa do Lula compromete essa tradição da diplomacia brasileira e também aquilo que é um talento dele, que, no caso, se revelou como algo que lhe faltou na hora H de uma entrevista à imprensa. O embaixador...
perceberam o risinho no canto da boca na hora de ofender o Lula? Ele faz isso com prazer, assim, ele não está analisando, ele está atacando, assim, ele é um representante mesmo desse PSDB derrotado aí que sumiu do mapa. Objetivamente, É, embaixador, objetivamente, muita gente diz que a diplomacia traz o significado embutido no nome, né? Para funcionar precisa ser macia, daí essa expressão soft power, né? Objetivamente, qual é o Não, peraí, galera, aqui eu tenho que intervir porque essa é a minha área de pesquisa e tal, então assim, não dá para deixar passar. O que o Josias falou sobre soft power é completamente equivocado, né? Porque soft power não é essa diplomacia macia, como ele fala, da conversa. Ao traduzir ao pé da letra, até parece, porque você vai traduzir como poder brando, mas na verdade o soft power tem a ver com poder simbólico. Um poder intangível que atua assim, entrelaçado com o poder material, inclusive com o próprio poder militar, né, e político. Então o soft power não é brando, pode ser terrível, ele é forte, ele é presente como qualquer outro tipo de poder, sendo que ele é diferente porque ele não é material, ele é simbólico, ele é intangível, mas que ele tem uma capacidade de exercer influência, né, e causar impacto da mesma forma que o poder duro, o poder material, né, que inclusive o criador do conceito, que é o Joseph Nye, né, ele diz que a forma mais efetiva dos Estados Unidos exercer sua hegemonia é juntando hard e soft power, porque aí seria praticamente invencível, porque você traria o poder do convencimento junto com o poder da dominação pelas armas, que aí você cria um consenso a partir no segundo momento com o soft power. Então não tem nada de diplomacia macia. O soft power também ele exerce poder e influência. Então, assim, uma galera conversando sobre temas, né, importantes, profundos, com uma superficialidade e com preconceito, né, impressionantes, assim. E são essas pessoas que direcionam a opinião pública, né, mundial. Então é muito ruim esse tipo de comentário, que você monta um circo que parece que você está de fato analisando algum fato, mas que não, você está só disseminando ideologia, visão de mundo, né, narrativas, né, inclusive a partir de premissas erradas, com conceitos errados, como é o caso aí do uso indevido, mas que também é um uso muito comum desse conceito de soft power. o prejuízo que a declaração do Lula produziu para o Itamaraty? Itamaraty poderia, eventualmente, neste encontro do G20, tentar uma aproximação com os Estados Unidos, os países europeus que hoje são mais críticos à atuação do Netanyahu, como França, Alemanha, Reino Unido, e tentar galvanizar aí uma posição que isolasse um pouco mais o radicalismo do Netanyahu. Acha que a diplomacia, a frase do Lula pode ter impedido, retirado da diplomacia brasileira esta possibilidade de aproximar diferenças de tal modo a isolar um pouco mais o Netanyahu? Olha, o Itamaraty e os diplomatas brasileiros são pessoas de grande qualificação, não? E não tem a vocação de improvisar, mas tem a vocação de construir. O próprio ministro Mauro Vieira, que é uma pessoa experiente, saberá também procurar, nesta reunião, trabalhar nesse sentido. Agora, reitero a partir da experiência. Quem conduz a política externa do país é o presidente da República, por ação ou por omissão. Conta com seus colaboradores. Portanto, o Itamaraty está vinculado àquilo que é a linha mestra da orientação do presidente Lula. Algumas dessas linhas mestras são relevantes, significativas e válidas, e outras, ao meu ver, são equivocadas. O senhor até Dá pra ver claramente o desprezo contra o Lula, né? E, assim, a raiva, né? O ódio, a vontade de diminuir qualquer coisa do Lula. Assim, o Itamaraty está num pedestal, mas o problema todo são os improvisos do Lula, o Lula que é o desclassificado. É horrível.
quando estava conversando, falando sobre o pedido de desculpas, né, que o senhor falou, foi Lula que criou essa crise, caberá a ele desatar esse nó, mas o senhor falou que pedido de desculpas não vem porque no seu, pelo menos na sua previsão, né, porque no histórico dele não tem. Existe outra maneira de desatar este nó? O senhor falou sobre o ministro Mauro Vieira, a informação que eu recebo aqui é que ele aceitou um convite de Renan Calheiros, senador, para ir ao Senado, à Comissão de Relações Exteriores, na primeira semana de março, justamente para trazer explicações sobre isso. Caberá a Mauro Vieira resolver isso? É possível desatar este nó sem um pedido de desculpas? Bom, eu acho que é possível. E eu acho que, naturalmente, você sabe, quando eu fui ministro, eu fui infinitas vezes ao Senado, à Câmara dos Deputados e à reunião conjunta. Faz O parte da submisso. responsabilidade do ministro prestar contas ao Legislativo e à opinião pública sobre os rumos da política externa. Esta é uma crise. Esta crise se corporificou nesses debates todos internos e externos. Caberá ao chanceler, na sua ida ao Congresso, procurar encontrar meios e modos de diminuir esta crise. Vou fazer, desculpe, um pequeno comercial político. Vaidoso, né? Dizia-se que o presidente Fernando Henrique, quando a crise chegava no Planalto, a crise era grande. E quando saía, a crise era menor. Então, a lição do Fernando Henrique, lição válida, é você procurar diminuir o tamanho da crise para construir caminhos. Viu? É um sabujo, é um submisso mesmo, assim, né? E tem uma soberba, né? Uma arrogância. Né? Tudo é culpa do Lula, eu fiz tudo errado, mas eu, com o Fernando Henrique, fiz tudo certo. O Fernando Henrique, né, é um lorde francês, né, da sociologia e tal, mas que colocou o Brasil numa posição muito inferior na posição que a posição que o Lula deixou o Brasil em 2010. Né? E você, com os casos, o Celso Laffer, com os casos que eu já contei, de submissão, inclusive, né, deixando ali acontecer, contribuindo para o massacre que aconteceu no Iraque. Por isso que fica aí defendendo, passando pano para o Netanyahu e para o massacre agora perpetrado por Israel. Embaixador, uma pergunta. Comparando, a gente está terminando o nosso tempo com o senhor, mas fazendo, porque logo após a declaração do Lula, houve muita repercussão, as redes bolsonaristas estão em polvorosa, né? E aí começaram a colocar, não, que isso prova de que a diplomacia brasileira sobre o Lula é pior do que a diplomacia brasileira sobre Bolsonaro. Como é que o senhor faria essa análise, assim, com relação a isso? O senhor acha, sem Não, falar, eu não acho estou que falando, não estou fulanizando nas pessoas, mas eu estou falando com relação aos impactos e a visão do Brasil no exterior sobre Lula e sobre Bolsonaro. Como é que o senhor colocaria essa diferença? a resposta é fácil. A diplomacia do governo Lula é muito mais positiva e construtiva do que foi a diplomacia do governo Bolsonaro. O Brasil procurou retornar à cena internacional de maneira construtiva, inclusive procurando tratar de certos temas fundamentais, como o meio ambiente e mudança climática, não? E tem feito movimentos nesse sentido. Tem feito os outros movimentos relevantes. Eu acho, por exemplo, que lidar com o tema da fome é algo que faz sentido para um país como o Brasil, que é, inclusive, um grande país produtor de commodities agrícolas. Agora, no caso. Antes dele voltar pro porém, então, assim, o sucesso da política externa do governo Lula, nem ele consegue negar, né? Então, assim, teve que engolir seco e assumir, né, os avanços que é a política externa do governo Lula e, né, assim, né, a diferença gritante que é aquela antipolítica externa do governo Bolsonaro, que foi uma tragédia para o Brasil, para a imagem do Brasil. Falar, assim, que o Lula falou, deu uma declaração que envergonha o Brasil, e o Bolsonaro, as declarações que ele dava, assim, essa elite estava tranquila, né? Não, ofendendo todo mundo, isolando o Brasil. Isso sim diminuiu o Brasil, não é a posição corajosa que o Lula teve por defesa da vida e por defesa, né, do mais fraco, né?
Mas vamos lá. Do governo Bolsonaro havia um isolamento. O Brasil se afastou dos seus principais parceiros e esse isolamento não creio que deva ser repetido. Acho que o Itamaraty, dentro do possível, procurou fazer damage control dessa situação. Mas, naturalmente, a cara da diplomacia brasileira era dada pelo presidente Bolsonaro. Da mesma maneira, como eu disse a vocês antes, a cara da diplomacia brasileira é dada pelo presidente Lula, como foi dada pelo presidente Fernando Henrique no período em que exerceu a presidência. Ela é uma cara mais construtiva, mais aberta à vida internacional e responde também àquilo que foi a experiência dele nos 2 mandatos, Lula 1 e Ô, Lula 2. ô embaixador, a gente estava até falando da reunião do G20 que o Sakamoto citou. Chega hoje aqui no Brasil o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Desembarca hoje. A gente sabe que os Estados Unidos são aliados a Israel, né? Apesar de críticas à forma como Netanyahu tem agido. Como é que o senhor analisa esse encontro que deve acontecer hoje entre o secretário de Estado dos Estados Unidos com o presidente Lula? Ele tem uma reunião amanhã com o presidente Lula. Vai ficar um mal-estar para o Brasil? Isso pode prejudicar, essa declaração de Lula pode prejudicar a relação do Brasil com os Estados Unidos? Fico batendo nessa tecla, né? Bom, o que eu diria é o seguinte: os Estados Unidos têm crescentemente manifestado a sua preocupação com a situação da crise humanitária em Gaza. Está procurando, enfim, mover e mudar e conter o governo de Israel na condução desta operação militar. Governo E genocida. procurando encontrar caminhos para o futuro de um equacionamento dessa situação que não se cinja apenas à operação militar. Então, o presidente Lula pode, eu não estou querendo ensinar a ninguém, e muito menos ao presidente Lula, aquilo que deve ser a pauta da sua conversa, mas deve ser no sentido, nesta matéria específica, sobre como é que é possível contribuir para encontrar uma solução que saia do impasse da situação humanitária que existe. Acho que também haverá espaço para discutir os problemas de meio ambiente, para discutir a transição energética e outros assuntos. Agora, convém não esquecer, eu acho que isso é um ponto importante, nas dificuldades que enfrentou o presidente Lula na sua eleição, foi o respaldo dos Estados Unidos e o respaldo da Europa que ajudou a conter vocações golpistas, não? Claramente sinalizando a importância da democracia e a regra do jogo democrático. Então, há que ter, em relação aos Estados Unidos, também isto como um ponto de partida para a construtividade da conversa. Viu como é que ele é fã dos Estados Unidos? Assim, quer dizer que agora a gente tem que agradecer os Estados Unidos porque na hora H mudou de governo e deixou de apoiar o golpe, né, dos militares, do possível golpe dos militares brasileiros, sendo que onde nós chegamos tem ali o dedo dos Estados Unidos por trás, inclusive já comprovado o dedo dos Estados Unidos, inclusive na ditadura de 64. Então isso mostra assim, como é que ele é um sabujo dos Estados Unidos, como é que ele é ali um submisso, assim, tá ali, tem que, né, fica com os olhos brilhando com os Estados Unidos, tem que agradecer porque a eleição do Lula, na verdade, né, foi importante, claro, né, mas na verdade tem que agradecer a força, né, política do PT, a capacidade do Lula teve de mobilizar, né, apoio, votos e o sucesso dos governos anteriores que davam uma credibilidade, por mais que a mídia brasileira tentasse desconstruir a imagem do Lula, esse legado que ele deixou de 2013 a 2010 é um grande ativo, né, que deu força para ele
derrotar o Bolsonaro. Assim, o Lula e o PT derrotaram o Bolsonaro. Claro que, né, os Estados Unidos terem voltado atrás e desistido de apoiar o golpe, que como vinham apoiando até então, foi importante, porque não deu respaldo aos militares. Mas você não tem que ficar agradecendo alguém porque desistiu de continuar a apoiar um golpe. Né? E tem que celebrar a força que o Brasil, o povo brasileiro, a esquerda brasileira, o PT e o Lula tiveram de vencer esse governo fascista que era o governo do Bolsonaro. Agora, embaixador, o senhor falou que a cara da diplomacia brasileira é a cara do presidente, né? Do mesmo modo, no regime presidencialista, a cara da crise é sempre a cara do presidente, né? Mas quem observa esta crise resultante da declaração do presidente, que associou a mortandade de palestinos em Gaza ao Holocausto, quem observa essa crise a partir dos bastidores, verifica que na origem da posição e também da reação do presidente Lula está a influência que o embaixador e ex-chanceler Celso Amorim exerce sobre o presidente. Agora mesmo, o Celso Amorim deu declarações dizendo que acha positiva a repercussão da crise. Quem apostou até aqui num curto-circuito entre o Celso Amorim e o chanceler Mauro Vieira errou, perdeu a aposta. Né? A seu juízo, esta dicotomia, ou se não dicotômica, mas a simples existência de um auxiliar tão proeminente na área externa, dentro do Palácio do Planalto, e de um chanceler, isto prejudica a condução dos negócios diplomáticos? Olha o veneno do Josias, né? Assim, olha como ele retratou o Celso Amorim. Esse pessoal aí não esconde a que veio, né? Vamos lá. Bom, na minha avaliação, o assessor diplomático do presidente deve ter com o Itamaraty e o ministro uma relação muito fluida e muito construtiva. Foi a minha própria experiência quando trabalhei com o presidente Fernando Henrique e contei com a presença de um assessor diplomático de primeira qualidade, foi o embaixador Eduardo Santos, que acaba de publicar um livro de memórias deste período. O Celso Amorim, quando ministro das Relações Exteriores em Lula I e Lula II, também lidou com um assessor diplomático, que era o professor Marco Aurélio, que exercia uma influência relevante. Uma Grande influência Marco Aurélio, também isso aí, que se né? beneficiava Deixa de um saudade. longo contato com o presidente, fruto das articulações internacionais que o partido fazia e que o professor Marco Aurélio fazia em nome do PT. Houve uma certa divisão de áreas que fez com que o professor Marco Aurélio tivesse, enfim, um foco maior na América Latina, na América do Sul, e também um foco nos países onde os partidos ligados ou vinculados ao PT tinham maior ou menor Ele fala presença. como se fosse algo ruim. Mas eles encontraram, bem ou mal, um certo modus vivendi. Neste momento, você tem um dado da realidade, que é o chanceler, que foi um colaborador próximo do embaixador Celso Amorim. Foi seu chefe de gabinete, trabalhou muitos anos com ele, foi um embaixador em Washington, Buenos Aires, das Nações Unidas. Portanto, uma pessoa com a qual o Celso Amorim tem uma natural ascendência. Então, uma ascendência que, naturalmente, tem um certo limite, porque é claro que o chanceler Paulo Vieira trabalha para a manutenção do escopo do seu pelouro, como se diria em Portugal. E o embaixador Celso Amorim procura demonstrar, por dentro e por fora, que ele exerce uma influência de maior preponderância e não necessariamente discreta,
porque não é discreta a sua vocação para o espaço público. Eu creio que ele faz uma avaliação errada de que esta crise foi positiva. Não foi positiva. Na boa, que cara chato, né? Fica falando, longa, pausadamente, não fala nada e só fica agredindo, uma análise superficial. Nossa, intragável essa coisa que parece que é uma pompa. Nossa, esse cara é horrível. Não foi positiva para o governo, não foi positiva no plano Olha a cara interno, das pessoas, não ninguém foi tá aguentando. positiva para o plano internacional, não foi positiva para os objetivos da diplomacia do governo Lula. Portanto, sem Ele acha que nada foi positivo, né? O positivo foi a dele, que deixou o Brasil pequenininho, né? Porque você aliar com o sul global, essa coisa toda de projeção, altivez, autonomia, tudo isso é besteira, né? sem querer retirar o senhor da sua linguagem diplomática, ministro, Ele gosta o de senhor ser- está dizendo que a influência do Celso Amorim neste tema sobre o Lula é uma influência deletéria. Os ataques, ao veneno. Olha, eu conheço bem o embaixador Celso Amorim, que inclusive trabalhou comigo no período em que eu fui ministro. O Eu maior acho ministro que da ele história do é Brasil. uma pessoa qualificada e competente. Obviamente. Eu tenho alguns pontos de convergência, mas um número muito mais expressivo de pontos de divergência, que Obviamente. não são, enfim, secretos, porque eu já escrevi sobre isso e já expliquei. Acho que, nesse caso, foi deletério. Celso Laffer, eu ia chamar Celso Amorim, fui induzida aqui. Embaixador Celso Laffer, muito obrigada por estar aqui no nosso All News, trazendo o seu ponto de vista em relação a esse assunto, que é de interesse de toda a sociedade brasileira e os próximos passos disso, né? mais ou Estamos menos. vendo isso acontecer neste momento. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Vocês até me forçaram a sair um pouco além daquilo que é o que normal otário, da né? minha Que linguagem de professor e de diplomata. Só mostra quão competentes vocês são na tarefa que exercem. Muito Que obrigada, ponderável. obrigada. Nossa audiência agradece. Muito obrigada. Agora 11 horas e 31 minutos. Peço a Acho que já chega, né? Parar por aqui. Não, assim, ó, dá pra mostrar assim, dá pra ver assim, né, o desprezo que tem pelo Lula, pelo Celso Amorim, que foi um chanceler muito melhor que ele. Inclusive, depois eu posso contar melhor essa história. Eu entrevistei já o Celso Amorim para minha tese de doutorado, assim, foi um momento, assim, um cara fantástico, assim, que eu tenho, né, sou fã, né, que, né, tá ali por trás, né, o cara que pensou, o articulador da política externa altiva e ativa, que levou o Brasil a um patamar assim, né, inédito na história nacional brasileira, né, de projeção e tudo mais. E não é só algo, né, que alguém que vê com bons olhos essa política fica dizendo, porque foi reconhecido internacionalmente. Você tem aí, né, tudo quanto é lugar, né, expressões de quanto o mundo ficou impressionado com a projeção do Brasil. E aí o clássico exemplo é a matéria da The Economist, né? Brasil Takes Off, que mostra, né, o Cristo decolando ali do Corcovado. Né? Então, assim, algo que ele